Olá, sejam todos muito bem-vindos para esse congresso online Pensar Contabilidade. Eu sou a professora Fabiana Del Padre Tomé e tenho uma grande satisfação de estar aqui com vocês para trocarmos algumas ideias a respeito do conceito de insumos para PIS e COFINS e como é que todos podemos utilizar isso para fins de planejamento tributário. Bom, vamos começar então me apresentando um pouquinho. Eu, Fabiana, sou professora da PUC São Paulo, nos cursos de especialização, de mestrado, autora de livros, dentre eles um exatamente sobre contribuições, e sou doutora, também mestre doutora pela PUC São Paulo. Então, o nosso viés aqui nessa conversa é um viés jurídico. Vou passar para vocês exatamente o que aconteceu, qual a previsão legislativa a respeito do conceito de insumos, uma controvérsia que houve a respeito desse assunto, porque a Receita Federal editou instruções normativas para restringir esse conceito, e aí nós tivemos uma decisão do STJ, que foi dada em 2018, e que ampliou esse conceito, ou seja, acolheu o entendimento do contribuinte de que não podia ter aquela restrição da Receita Federal. E com isso, exatamente em virtude desse entendimento do STJ, é que nós passamos a ter um novo mundo. Né? Muitos contribuintes, eles não têm ciência, não têm conhecimento dessa ampliação que foi feita pelo STJ e, portanto, deixam de aproveitar muitos créditos de PIS e COFINS. Então, a partir desses conhecimentos, a partir dessas noções que nós vamos ver aqui nesta palestra, nesse congresso, é possível que todos vocês possam fazer uma revisão em relação aos créditos que os seus clientes vêm aproveitando. Porque provavelmente eles vêm deixando muita coisa de fora. Além disso, claro, podemos fazer uma prospecção muito legal, muito ampla, em relação a novos clientes que não têm esse conhecimento, que não têm essa noção, para que vocês possam oferecer esse trabalho exatamente da revisão dos créditos que eles vêm se aproveitando. E ainda orientá-los sobre o melhor modo de estruturar a sua empresa, de estruturar o seu contrato social, para que possam usufruir dessa ampliação dos créditos de PIS e COFINS, tá? Então, a nossa ideia aqui é exatamente te dar esses instrumentos, te dar essas ferramentas para poder fazer o melhor aproveitamento de crédito de PIS e COFINS, a melhor estruturação empresarial para usufruir exatamente da previsão legal, exatamente do entendimento que o STJ deu a respeito do assunto. E para isso, vamos começar lá com a legislação, certo? Nós sabemos que PIS e COFINS hoje são contribuições que incidem sobre a receita, né? Que são a totalidade dos ingressos que ingressam no patrimônio do contribuinte que passam a pertencer à sua titularidade. Né? Dentre os regimes existentes, um deles é o não cumulativo, que é exatamente esse que nós vamos trabalhar aqui, porque é onde nós temos a previsão de aproveitamento de créditos. O contribuinte, ele paga uma alíquota de PIS e COFINS maior, mas, por outro lado, tem direito ao aproveitamento de créditos de despesas que ele faz, né? Despesas que ele tem no exercício da sua atividade, exatamente para aquela atividade que vai desencadear o auferimento da receita sobre a qual ele vai ser tributado. Então, a ideia da não cumulatividade é exatamente evitar a incidência em cascata, que um valor já tributado numa etapa anterior não venha a ser tributado na etapa subsequente. Mas, tratando-se de PIS e COFINS, nós temos uma lista específica. Dá uma olhadinha nas leis, tá? Tudo que você quiser saber a respeito de não cumulatividade de PIS e COFINS, o que gera créditos de PIS e COFINS, você vai ter exatamente aqui nestas duas leis, tá? A Lei 10.639
37, e a Lei 10.833, de 2002 e 2003, respectivamente. Então, eles vão tratar sobre a incidência de PIS e COFINS não cumulativo. E lá no artigo 3º, trazem uma relação de situações que geram créditos, tá? Por exemplo, uma das hipóteses que geram créditos, que estão ali nessa relação, são energia elétrica, despesas com energia elétrica. Então, diferentemente do IPI, que apenas as despesas com energia elétrica utilizadas efetivamente na produção é que geram créditos, por exemplo, do ICMS, em que a gente tem uma série de controvérsias, de vedações ao direito ao crédito, no PIS e na COFINS, esses créditos são mais amplos. Então, certa vez, por exemplo, eu estava dando uma palestra exatamente sobre a não cumulatividade do PIS e da COFINS, só que eu estava dando num contexto mais amplo, não só em relação aos insumos. E era para advogados, no caso, né? Exatamente mostrando como é que eles podem expandir a sua clientela, a sua carteira de clientes, eram advogados que atuam na área trabalhista, na área civil, e não propriamente com o tributário. Então, eu estava nessa ampliação da advocacia tributária, mostrando para eles como que eles poderiam vender ou oferecer esses serviços para os seus clientes. E eu mencionei exatamente essa lista que eu recomendo que todos vocês peguem a lei e olhem o artigo 3º para ver todos os itens desse artigo 3º, porque lá estão, por exemplo, despesas com energia elétrica em geral. E aí uma participante deste congresso levantou a mão e perguntou assim, olha, eu tenho clientes que é uma academia. Então, assim, tem o ar-condicionado, tem o som, tem o aquecimento da piscina. Ela pode aproveitar créditos de PIS e COFINS em relação a isso? Eu falei, claro que pode. E ela falou, nossa, que fantástico, porque a grande despesa dessa academia são essas despesas com energia elétrica, né? E que, além de ser um insumo, tá? Então, mesmo se não tivesse uma previsão legal específica, já seria um insumo, mas além disso, tem a previsão legal específica. Então, despesas com aluguéis, com arrendamento mercantil, com benfeitorias, né, para o desenvolvimento da atividade, tudo isso gera créditos, certo? Então, esse dispositivo, ele traz uma listinha de vários pontos ali que vocês podem percorrer e já identificar que geram créditos. Mas, para além desses itens que estão pormenorizadamente ali discriminados, eu quero chamar a atenção hoje, que é o tema aqui da nossa conversa, para o inciso 2 do artigo 3º. Por quê? Porque ele vai dizer que geram créditos de PIS e COFINS, ou seja, do valor apurado dos débitos de PIS e COFINS, a pessoa jurídica pode descontar créditos calculados em relação a bens e serviços que são utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Então, aqui, o X da questão, a grande problemática envolvida no tema, é exatamente porque a legislação utilizou a palavra insumo. E o que são esses insumos? Quais são esses bens e serviços que configuram insumos da prestação de serviços ou na fabricação de bens, produção de bens destinados à venda? Então, é exatamente neste ponto, pessoal, que a Receita Federal editou, à época, tá, em 2002 e em 2004, instruções normativas restritivas do direito ao crédito. Vamos conferir a redação dessas instruções normativas que vigeram aí durante muito tempo? Olha só, a Receita Federal, em relação à fabricação e industrialização, restringiu esses créditos ali, olha só, tentou restringir a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem. Ou ainda quaisquer outros bens que sofressem efetivamente a transformação.
Então, eu vou dar um exemplo, que a gente vai chegar mais à frente para entender melhor esse exemplo. Né? Imagine uma fábrica de biscoitos. Aquilo que fosse a farinha de trigo, o açúcar, a gordura vegetal utilizada na fabricação dos biscoitos eram insumos. Ainda, material de embalagem, né? Esses biscoitos precisam ser embalados, eram insumos. Né? Assim como bens aplicados ou consumidos na prestação de serviço. Então, vejam que a ideia estava muito ligado ao conceito de insumos utilizados no IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, no IPI, como eu tenho a venda de um produto industrializado e o imposto incide exatamente sobre essa venda do produto industrializado, o que gera crédito, segundo o entendimento da jurisprudência para fins de IPI, é aquela coisa que entra na industrialização e sai, e compõe esse produto industrializado. Daí a Receita Federal quis aplicar esse mesmo conceito para PIS e COFINS, dizendo assim, olha, o que vai gerar créditos de PIS e de COFINS são apenas aqueles elementos que efetivamente ingressam na produção e que efetivamente saem junto com o produto industrializado. E esse foi um entendimento que ela consolidou ali nessas instruções normativas e que, portanto, muitos contribuintes passaram a se pautar o aproveitamento dos seus créditos com base nesses conceitos. Só que o que acontece? O que acontece é que se nós estamos falando de PIS e COFINS, eles não incidem sobre a operação de industrialização. Eles incidem sobre a receita. Foi exatamente isso que eu comecei falando nessa exposição. Já que eles incidem sobre a receita, né, esse valor final auferido em razão ali da atividade do contribuinte, então o que gera crédito não é apenas o que compõe o produto industrializado, não é apenas o que é consumido na prestação de serviços. Isso o contribuinte começou a questionar a ilegalidade dessas instruções normativas. Por quê? Porque quando nós temos o artigo 3º, ele fala do aproveitamento de insumos utilizados nessa fabricação de bens, nessa produção de bens, nessa prestação de serviços, que é a atividade do contribuinte. E não restringe aquilo que é o mesmo conceito de produtos industrializados. Então, isso foi levado ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, que julgou ilegais essas instruções normativas. Isso mesmo, o STJ diz que não poderíamos ter um entendimento assim tão restritivo. Tá? E isso já foi há alguns anos apreciado pelo STJ exatamente como uma fábrica de produtos alimentícios. Olha só. Então, vamos imaginar a nossa fábrica de biscoitos e o contribuinte, ele aproveitou créditos de limpeza, serviços de dedetização, produtos de limpeza utilizados ali na sua fábrica. E foi autuado. E nessa discussão, ele levou ao Superior Tribunal de Justiça, que entendeu o seguinte, olha, uma fábrica de produtos alimentícios, como é que ela vai desempenhar sua atividade sem um mínimo de limpeza? Então, esses serviços de limpeza, esses produtos, esses dispêndios com a limpeza, são necessários para a sua atividade empresarial. Então, já há alguns anos, nós temos essa decisão, só que não era uma decisão que nós falamos que tem um caráter repetitivo. Por quê? Porque existe dentro dos processos vários tipos de julgamento. E alguns deles, como esse inicial do STJ que eu estou comentando para vocês, ele julgou apenas um caso entre 2 contribuintes ali específicos. Então, ele tinha validade apenas para aqueles 2 contribuintes. Mas o que aconteceu, e é isso que eu quero mostrar para vocês, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês,
foi que em 2018 nós tivemos uma decisão do STJ em regime repetitivo, resolutivo de controvérsias em geral. Ou seja, essa decisão do STJ, embora estivesse julgando um caso específico, ela não está limitada para aquele contribuinte que levou o questionamento até o judiciário. Ela se aplica, esse entendimento, para todos os contribuintes. Os juízes, portanto, estão vinculados a essa decisão. As autoridades administrativas estão vinculadas a essa decisão. O CARF, que é o órgão administrativo de julgamento, está vinculado a essa decisão. Ou seja, é uma decisão que vale para todos. Vamos ver, então, o que o STJ decidiu. Olha aí, a respeito do conceito de insumo. Que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância. Ou seja, é preciso considerar a imprescindibilidade ou a importância de um determinado item ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Então, vejam que, atualmente, o conceito, então, de insumo é algo relacionado com essencialidade e relevância. Então, o que significa essa essencialidade? O que significa essa relevância? Como é que nós vamos considerar isso? Nesse mesmo julgado, o STJ assim definiu. Olha, essencial é aquilo sem o qual eu não consigo desenvolver a minha atividade empresarial. Então, se subtrair, é o teste da subtração que a gente menciona. Se subtrair, essa minha atividade não consegue ser desenvolvida. E a relevância? A relevância dá uma amplitude maior. Por quê? Porque se eu subtrair, eu até consigo desempenhar essa atividade, mas não com a mesma qualidade, não com a mesma eficácia, não com a mesma produtividade. Então, hoje, o que é um insumo que gera créditos de PIS e COFINS? É tudo aquilo que é essencial para o desenvolvimento da atividade empresarial ou que é relevante para o desenvolvimento dessa atividade empresarial. Fazendo o quê? Fazendo o teste de subtração. Então, aquilo que é insumo para uma empresa, por causa da atividade que ela desempenha, pode não ser desinsumo para outra. E o que não é insumo para uma, pode ser para outra. Daí a necessidade de olhar efetivamente qual é a atividade empresarial desenvolvida para verificar como que esse elemento interfere. E aí eu volto aqui mostrando para vocês os slides em relação a algumas situações como essa. No caso, vamos começar aqui com o caso líder, tá? Como assim caso líder? O caso líder é exatamente a situação concreta que gerou essa decisão do STJ. Mais uma vez, era uma indústria alimentícia. No caso do setor de avicultura. E várias despesas que tinham sido glosadas, né, para fins de creditamento, o STJ entendeu que sim, em princípio eram insumos. Por que em princípios? Porque lá no STJ, como é um órgão de análise de legislação, eles não podem reexaminar provas, eles não podem reexaminar os dados fáticos, os dados concretos. Então, eles examinam apenas conceitos. E ao examinar esses conceitos aqui, considerando o tipo de atividade, o tipo de empresa, o tipo de indústria, eles falam, olha, em princípio, tudo isso é essencial, tudo isso é relevante. Claro que eles determinaram que os autos voltassem ao julgador de primeira instância, onde ele pudesse efetivamente examinar as provas para concluir se aquilo realmente é insumo ou não. Mas a gente já fica com esse conceito. Olha só, então, despesas com água,
com combustíveis e lubrificantes para aqui, ó, maquinário, né, da indústria, materiais e exames laboratoriais. Ora, como é que uma indústria, né, vai vender frangos sem esses materiais, sem esses exames laboratoriais, para saber que aqueles alimentos realmente não estão infectados, que realmente estão aptos ao consumo? Materiais de limpeza, afinal, nós estamos falando mais uma vez de uma indústria alimentícia, tá? E, inclusive, equipamentos de proteção individual. Olhem aqui os trabalhadores, né? Eles precisam utilizar esses equipamentos de proteção individual. A respeito, inclusive, desse último tópico, os equipamentos de proteção individual, tem uma curiosidade para tratar aqui com vocês. Por quê? Porque foi grande a discussão no Superior Tribunal de Justiça a respeito exatamente desse item. O relator desse processo, né, porque assim, são vários julgadores, mas um deles relata o processo, diz qual a opinião dele, e os outros concordam ou discordam e fazem uma discussão e uma votação. O relator, o ministro Napoleão, ele falou assim, ele inicialmente começou considerando que os equipamentos de proteção individual, os EPIs, não seriam essenciais, não seriam insumos. Daí a ministra Regina Helena Costa falou assim, não, mas como? Eu tenho uma legislação que determina que essas empresas, elas são obrigadas a utilizar, a fornecer equipamentos de proteção individual. Se os trabalhadores dessa empresa não utilizarem equipamentos de proteção individual, essa empresa vai ser autuada pelo Ministério do Trabalho, pela Vigilância Sanitária. Essa empresa vai ser impedida de continuar desempenhando suas atividades. Então, sim, equipamentos de proteção individual são essenciais. Por quê? Porque eu tenho uma legislação que assim determina. Então, ampliando isso, aí já começando uma aplicabilidade disso de um modo mais extensivo. As empresas, para poderem funcionar, precisam, em grande medida, de equipamentos de proteção individual. Mais que isso ainda, elas precisam observar a certos requisitos que são exigidos pelas legislações, como, por exemplo, ter extintores de incêndio, que elas precisam fazer a troca regularmente desses extintores. Ora, se precisa ter esse equipamento, que são os extintores de incêndio, por exemplo, eles são despesas. E são despesas o quê? Essenciais. Por quê? Porque a lei determina que essas empresas, para funcionar, tenham toda essa estrutura, tenham todo esse aparato. Então, vejam como a gente vai aplicando, então, a decisão do STJ, tá? Então, o que é insumo? Insumo é aquilo sem o qual a empresa não pode, não consegue desempenhar a sua atividade. Seja porque ela não consegue materialmente, né, não consegue fabricar o bem, não consegue prestar o serviço, seja porque a legislação impediria que ela desenvolvesse a sua atividade sem esses elementos, sem extintores de incêndio, sem equipamentos de EPI. E aí tem um outro conceito. Também é insumo aquilo que é relevante para o desenvolvimento das atividades, não apenas essencial. Ou seja, a empresa até conseguiria desempenhar suas atividades, mas não com a mesma qualidade, não com a mesma eficácia. E aí, gente, aí mora um rol muito grande de situações e uma necessidade, inclusive, de demonstrar que aqueles elementos realmente são relevantes para o desenvolvimento dessa atividade. Tá? Nós temos tido uma despesa que é muito controversa, é a despesa com marketing, com publicidade e propaganda. Tá? Por quê? Porque à primeira vista, ou seja, em geral, o marketing, a publicidade, a propaganda não são essenciais ou relevantes. A empresa conseguiria continuar desenvolvendo suas atividades, conseguiria continuar auferindo aqueles valores das suas receitas, produzindo com a mesma qualidade. À primeira vista. Daí entra a importância do levantamento de dados. Né? A empresa Ricardo Eletro, por exemplo,
conseguiu, na justiça, uma decisão liminar favorável para ela aproveitar créditos. Porque ela demonstrou quanto ela vende sem publicidade. E aí, quando ela faz a publicidade, como que isso incrementa as suas vendas. Também, eu estou falando o nome dessas empresas porque é público, é notório, está na internet, as decisões estão divulgadas, né? A Natura também conseguiu isso. Tá? E também a Visa, bandeira Visa de cartões de créditos. Por quê? Porque é por ali que ela presta serviços, né, de crédito, mas mediante publicidade, mediante patrocinadores, e como é que isso efetivamente interfere no faturamento delas. Tá? Então vejam a amplitude que este conceito nos traz. E em decorrência disso, foi editado, e aí é outro elemento que é de caráter jurídico, mas que eu recomendo a leitura de todos vocês. O parecer normativo número 5 de 2018, da COSIT, né? Que é um órgão da Receita Federal que responde às soluções de consulta para dizer ali qual é o seu entendimento. E além de respostas às soluções de consultas específicos, assim que nós tivemos essa decisão do STJ, ele editou esse parecer normativo, dando o quê? Esclarecimentos sobre, então, tendo em vista aquela decisão, qual seria o seu atual entendimento a respeito do assunto. E um desses pontos, que é o que eu trago nesse slide para todos vocês, é de, primeiro, quando a legislação fala em produção ou fabricação de bens, que isso não se limita às hipóteses de industrialização. Portanto, outros tipos de produtores, como da agricultura, da pecuária, de piscicultura, também têm direito ao aproveitamento de insumos, de créditos, certo? Ainda, neste parecer normativo, e aí que eu trouxe um antes e um depois, para vocês compararem bem e verem como que essa decisão ampliou o conceito. Olha só, a respeito de manutenção periódica e substituição de partes do ativo imobilizado. O entendimento anterior da Receita Federal é de que esses gastos com manutenção, com substituição das partes de ativos imobilizados só gerariam créditos quando esse ativo estivesse o quê? Diretamente responsável pela produção dos bens ou prestações de serviço. Então, se fosse um maquinário, por exemplo, que efetivamente fabricasse o bem, o produto final destinado à venda, geraria crédito. Agora, se fosse um maquinário, um ativo mobilizado, utilizado em uma etapa anterior, não geraria crédito. A partir desse entendimento do STJ, a Receita Federal mudou de posição. E nesse parecer normativo, ele diz que, quanto a bens do ativo imobilizado, responsável por qualquer etapa. Então, se ele contribuir direta ou indiretamente, né? Então, não é na etapa final, mas é numa etapa anterior, né? Então, vamos pensar aqui numa fábrica de refrigerantes. A fabricação do refrigerante propriamente dito, com seu envasamento ali, tudo isso são ativos diretamente relacionados com a produção que sempre geraram créditos. Agora, eu penso numa etapa anterior, na etapa em que eu estou confeccionando o rótulo das embalagens, que vão ser colocados apenas depois, então não é a fabricação propriamente do refrigerante. Esse ativo é um ativo de uma etapa anterior do processo industrial. Então, em relação a ele, antes a Receita Federal entendia que não poderia gerar crédito. Agora, qualquer etapa, inclusive essa. Então, se a máquina lá para fabricar os rótulos precisou de manutenção, precisou de substituição de partes desse ativo, eles geram
créditos, né? Ainda, olha só, em relação aos ativos intangíveis. O que são ativos intangíveis? Por exemplo, são softwares, desenvolvimento de softwares, desenvolvimento de marcas, né, de patentes. Tudo isso são ativos intangíveis. Antes, a Receita Federal entendia que isso não gerava créditos. Por quê? Porque se uma empresa desenvolve um software, cria uma marca para o seu produto, etc., isso não sai junto com o produto, né? Claro que ele sai, mas não é vendido com o produto. Não tem aquela agregação física, como é no caso do material, da matéria-prima, do material de embalagem, propriamente dito. Então, antes, a Receita Federal não admitiu o aproveitamento desses créditos. E hoje? Hoje ela admite, tá? Então, salvo se, então, ela fala assim até, se não tiver nenhuma regra específica, porque é claro que o específico prevalece em relação ao geral. Então, não tem nenhuma regra específica, não tem nenhuma vedação específica em relação àquilo, todas as despesas com o desenvolvimento, com a aquisição desses ativos intangíveis, esse licenciamento de marcas, de patentes, de softwares, tudo isso permite a apuração de créditos. Eles se enquadram no conceito de insumos, e isso consta expressamente, olha, do parecer normativo, independentemente das regras contábeis aplicáveis a esses dispêndios. Então, percebam, pessoal, como que a Receita Federal já vem, portanto, aplicando ali os conceitos, né, esses conceitos do conceito de insumo que foi definido pelo STJ, já vem ampliando seu entendimento a respeito do que sejam esses créditos. Tá joia? Vamos continuar, então? O que mais que a gente pode extrair disso? Então, nós falamos o quê? Da definição do conceito de insumo dado pelo judiciário, de como que isso foi consolidado no parecer normativo COSIT número 5 de 2018, que foi então a Receita Federal, a partir daquele entendimento do STJ, consolidando o seu entendimento. E agora vamos ver o que algumas questões pontuais. Por quê? Porque como o conceito de insumo depende do tipo de atividade desenvolvido por cada pessoa jurídica, isso vai variar de empresa para empresa, né? Porque o que pode ser essencial para uma não é essencial para outra. Então, nessa dúvida, alguns contribuintes vão indagando a Receita Federal qual é o entendimento dela a respeito daquelas situações. E a Receita Federal vai dando o quê? Soluções de consulta. Vamos conferir algumas dessas soluções de consulta, então? Olha só. Solução de consulta fresquinha agora, de janeiro de 2020, tá? Receita Federal, por esse órgão que é responsável exatamente por solucionar dúvidas, trouxe essa posição. E eu quero chamar muito a atenção de todos vocês para essa solução de consulta. Por quê? Porque ela é uma daquelas que geram uma grande possibilidade de reestruturação empresarial, de fazer um efetivo planejamento tributário lícito dentro da legislação. Por quê? Porque pela legislação de PIS da COFINS, aquilo que uma empresa paga de mão de obra à pessoa física, sejam seus empregados, sejam terceiros, não geram créditos de PIS e COFINS. E óbvio que não geram esses créditos, por quê? Porque a não cumulatividade significa o quê? A não incidência em cascata, certo? Então, uma pessoa física é contribuinte de PIS e COFINS? Não. Então, quando eu pago por uma pessoa física, valores, remuneração pela mão de obra dela, ainda que ela seja um prestador de serviço, ela não vai recolher PIS e COFINS. Logo, isso não vai gerar créditos para mim. Tá? Não vou ter uma incidência em cascata. Tem, inclusive, na legislação, vedação expressa quanto a isso.
Mas se, em vez de contratar pessoas físicas, eu terceirizar. E aí vejo a nossa interdisciplinaridade, né? Que é a questão da terceirização, que se discutia se podia terceirizar apenas serviços acessórios ou se eu poderia terceirizar serviços que são o quê? Diretamente relacionados com a minha atividade. E se eu faço essa terceirização de serviços relacionados com a minha atividade, que são lícitas, tá? Hoje a legislação trabalhista permite isso me gera créditos. Então, olha só, geram créditos a contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra que atue diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços. Então, vejam como dá para fazer uma boa estruturação, um bom planejamento tributário com isso. Identificando quais são as despesas que uma empresa tem com pessoas físicas e como que ficaria isso se, em vez de contratar pessoas físicas, ela terceirizasse esses elementos. Ela terceirizasse essa contratação. Por quê? Porque aí todos esses dispêndios gerarão créditos, tá? Sempre, claro, que a gente fala em planejamento tributário, ele envolve cálculos, tá? Então, envolve fazer efetivamente um levantamento de quanto custa a mão de obra e ela não gera crédito da pessoa física. Quanto custa a mão de obra da pessoa jurídica, se eu a contratar, e ela gera crédito. E fazer um comparativo em relação a isso. Tá? Então, muita atenção para este ponto que está expresso em solução de consulta da Receita Federal. Bom, vamos para o seguinte tópico, que é uma outra solução de consulta, esta de 2019. Por que eu quero chamar a atenção para essas soluções de consultas específicas? Porque normalmente, tá? O entendimento em geral é, olha, despesas que não sejam relacionadas com a atividade da pessoa jurídica. Então, eu sou uma pessoa jurídica que eu fabrico, por exemplo, a empresa lá de avicultura, que foi o caso da decisão do STJ, fabrica frangos, né, congelados. Ela tinha despesas com telecomunicações, ela tinha despesa com telefonia, porque tem sempre, né, o uso de telefonia, o uso de acesso à internet, etc. E o STJ falou, olha, isso em princípio não gera créditos, porque isso não está ligado com a sua atividade empresarial propriamente dita, tá? Então não é nem relevante nem essencial. Mas, dependendo do tipo de pessoa jurídica, isso é relevante, isso é essencial. Então, não dá, e isso é outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, não dá para a gente pegar um determinado dado e falar, isso é insumo ou não, isoladamente. Despesas com internet, é insumo ou não? Depende. Tá? E aí vem essa identificação de quanto isso efetivamente interfere na atividade da pessoa jurídica, que foi o que aconteceu nessa situação aqui. Tá? Então, nós estávamos diante o quê? De uma empresa que desempenhava comércio eletrônico, no caso, serviços de fotografia digital, por uma plataforma exclusivamente online. Então, vejam, neste caso, os serviços de conexão e acesso à internet são essenciais. Por quê? Porque a atuação dela é no comércio eletrônico. É utilizando plataforma online. Então, a Receita Federal reconheceu o direito a crédito dessas empresas nessa situação. Tá? Outra ainda, que aqui eu vou trazer um entendimento do CARF, tá? Então, significa que uma empresa foi autuada e levou essa discussão, fez uma impugnação, fez uma defesa administrativa, levou isso para o CARF, que é o órgão que julga essas situações. E também, nesse caso, olha, era uma empresa que faz prestação o quê? De serviços de logística. Então, o CARF falou assim, olha, para serviço de logística, eu preciso de software, eu preciso de telecomunicações, né?
Senão, eu não consigo desempenhar a minha atividade. Logo, geram créditos as despesas com serviços de telecomunicação, com manutenção de softwares, para a empresa que desempenha atividade de logística. Então, olha como é importante a gente determinar que tipo de atividade a empresa tem, fazer um levantamento das despesas dela, identificar uma a uma como que essas despesas estão relacionadas com a atividade da empresa. Porque, se forem relevantes para o desenvolvimento desta atividade, elas geram direito a créditos. Vamos ver mais uma situação. Olha aqui, tá? Bom, essa nós já vimos, na verdade, né? Vamos passar para frente. Aqui. Essa eu trouxe de um modo, assim, especial para vocês, tá? Porque pelo momento pelo qual nós passamos, pelo momento que nós estamos vivenciando, né? São as despesas decorrentes da pandemia pela Covid-19. Então, aí nós encontramos dois tipos de despesas. Uma delas está relacionada, que é essa segunda aqui, aquilo que decidiu o STJ quanto aos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Né? Ora, o que eles decidiram? A legislação para que os empregados possam, na fábrica, trabalhar, desenvolver suas atividades, etc., de acordo com a legislação, eles precisam de equipamentos de proteção individual, capacete, bota, luvas, aquela roupa, etc. Né? Isso, até pouco tempo atrás, era necessário apenas para alguns tipos de empresas. Hoje, todas. Né? Então, vejam as despesas, né? E nós temos várias decisões nesse sentido, por exemplo, os aplicativos de comida, as empresas, para que os seus funcionários continuem trabalhando, aqueles que são serviços essenciais, que têm essa permissão para continuar trabalhando, elas precisam fornecer o quê? Os elementos para a proteção desses trabalhadores. Então, as despesas com máscara, com luvas, com álcool gel, todas essas são despesas essenciais, tá? Então, essas despesas geram créditos, PIS e COFINS. Além disso, outras empresas que são prestadores de serviços e que precisaram colocar seus funcionários trabalhando em home office, porque precisam continuar desenvolvendo suas atividades, mas em razão desse isolamento social, dessa necessidade de um trabalho à distância para proteger a saúde, precisou colocá-los trabalhando em casa. E precisou o quê? Adquirir equipamentos para isso. Eu, por exemplo, sou de um escritório de advocacia. Todos os funcionários foram colocados em casa trabalhando. Né? Antes de sermos colocados em home office, a empresa, esse escritório que é gigante e tem mais de 100 advogados e pense ainda com o setor administrativo, somos quase 200 pessoas, foi feita uma enquete. Você tem notebook? Você tem internet em casa? Você tem os fones para poder trabalhar? Né? Naqueles que lidam com a parte de atendimento, por exemplo? E aí todos nós respondemos. E para aqueles que não possuíam, o escritório comprou. Então, ele teve despesas o quê? Comprando notebook, comprando telas extra, porque às vezes precisa de 2 telas para trabalhar, para poder colocar os seus trabalhadores em home office. E isso, estou falando de um escritório de advocacia, mas todas as empresas, de certo modo, tiveram algum dispêndio. Então, esses dispêndios que são necessários para a concretização do trabalho à distância, assim como para atender os novos padrões de vigilância sanitária, são insumos, são necessários, são essenciais para a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial. E com isso, né, com esses dados, o que eu quero aqui, já chegando ao finalzinho da nossa troca de conversas, da nossa troca de ideias, o que eu quero é trazer para vocês
é esse novo entendimento do conceito de insumos e como que ele pode ser utilizado. Seja pela previsão na lei, seja pelas alterações feitas pela Receita Federal no parecer normativo COSIT número 5 de 2018, seja pelas soluções de consulta, que eu trouxe aqui algumas, mas são várias outras que respondem a dúvidas dos contribuintes sobre aproveitamento de créditos, pelas decisões dos tribunais, do CARF, mas no cerne de tudo isso, por quê? Porque não dá, como eu disse, para termos uma lista taxativa. Quais elementos são insumos? Porque depende da operação de cada empresa. Então, o meu foco inicial aqui, para vocês, como é um congresso, como é para trazer ideias, para trazer inovações, é lhes transmitir exatamente esse conceito. E abrir os olhos para as oportunidades que esse novo conceito pode trazer na atividade de cada um de vocês. Para que vocês possam, então, revisitar os seus clientes, levantar ali quais créditos eles vêm aproveitando e fazer uma revisão. E isso, vale lembrar, tanto para o futuro como para o passado, né? Identificando assim, olha, considerando esse conceito aqui, isso significa que você pode passar a aproveitar créditos né? É uma empresa que atua na plataforma digital, de despesas com internet, de despesas com telefonia. Né? É algum tipo de empresa que lida com produtos alimentícios? Claro que produtos de limpeza. Ou todas as empresas, esses dispêndios com home office, com vigilância sanitária. Né? E outros tantos que às vezes a gente não consegue nem imaginar, né? Porque cada empresa, como eu disse, tem a sua particularidade, mas aí você levantando esses dispêndios, você consegue traçar aquilo que pode passar a aproveitar créditos em razão dessa decisão do STJ. E mais ainda, nós sabemos que o prazo para recuperação de créditos é de 5 anos. Então, será que aquela empresa deixou de aproveitar créditos em relação a situações que eram insumos, até mesmo porque antes de 2018 esse conceito era muito mais restrito. Então, quantas empresas, atendo-se a esse conceito restrito das instruções normativas da Receita Federal, deixaram de aproveitar créditos? É a questão de fazer esse levantamento e recuperar os créditos dos últimos 5 anos. Tá? Então, vejam, com essa novidade, com esse novo entendimento do que sejam insumos e a análise da atividade de cada uma das empresas que é sua cliente ou que pode vir a ser sua cliente, porque é a oportunidade para chegar lá. Então, assim, você vem aproveitando créditos de insumos segundo o novo conceito do STJ? Créditos de PIS e COFINS. O valor é considerável. Vamos fazer um levantamento? Olha a oportunidade que todos nós temos em nossas mãos. Muitas vezes, a empresa até algumas vezes pode ficar receosa, né? Eu mesmo participo, né, como advogada, como jurista, eu faço muitas opiniões legais, né? Então, a empresa fica em dúvida, até mesmo por um aconselhamento do seu contador a aproveitar alguns créditos, mas ela fica um pouco receosa. Ele fala assim, então, vamos perguntar para um advogado. E aí faz esse questionamento para o advogado e eu confirmo, né? Claro, se realmente eu considerar que é relevante ou é essencial, de acordo com os dados fornecidos pela empresa, para o desempenho da sua atividade. Aí ela se sente muito mais segura em fazer esse aproveitamento de créditos, né? Então, com isso, eu espero ter contribuído para a atividade de vocês, para o desenvolvimento, para o aprimoramento, para a prospecção da sua carteira de clientes, certo? Nós encerramos aqui esta palestra, mas espero que nós possamos continuar essa troca de ideias, tá? Eu sou muito ativa nas redes sociais, né? Então, além do meu LinkedIn, procurar pelo meu nome, Fabiana Del Padre Tomé, vocês vão encontrar. Estou no LinkedIn, estou no Facebook, estou no Instagram, que é onde eu estou sempre postando as notícias jurídicas,
também novidades sobre eventos, inclusive sobre eventos gratuitos, e que nós também, por meio do direct, né, da troca de mensagens, podemos trocar dúvidas, trocar impressões a respeito desses assuntos, né? Mais uma vez, eu quero cumprimentar a iniciativa deste congresso online Pensar Contabilidade, dizer da minha grande satisfação de ter estado com vocês nesses pouco mais de 50 minutos para conversarmos sobre esse tema tão importante e tão instigante, com tantas repercussões para as atividades empresariais. Encerro por aqui, desejo a todos que tenham sucesso, que evoluam, que fiquem com Deus e sigamos em frente, sempre juntos.